Boa tarde, gurias. Quero trazer para vocês mais uma meditação do pastor Alcides Yuks. Eu gostaria de ler para vocês. É muito legal essa meditação. Fala sobre Mateus 10:31, onde Jesus diz assim: Não temais, pois. Não é para a gente ter medo. Aliás, esse não temais, Jesus falou muitas vezes. Durante todo o tempo da sua pregação, ele falou muito nessas duas palavras a todos aqueles que ele encontrava e pregava. Ele sempre dizia: não precisam ter medo, não temais. O mar nem sempre é calmo. Quando vem uma tempestade, as ondas se levantam e quanto mais forte o vento, mais inquieta fica a água do oceano. 100 metros abaixo do nível do mar, há um absoluto silêncio. Que seja a tempestade lá em cima um verdadeiro tufão. Naquela profundidade de 100 metros, absolutamente nada é atingido. A água continua calma e em silêncio. Quando na vida de um cristão desabam grandes tribulações, esse cristão se torna agitado. Não somos como uma pedra. Nossa alma se angustia, se entristece, soluça e geme com os impactos que um acidente, uma doença grave ou a morte de uma pessoa querida causam. Contudo, no fundo do coração do seguidor de Jesus pode reinar o sossego e o consolo. Ele sabe que nada, absolutamente nada, acontece em sua vida que não seja da vontade de Deus ou do consentimento de Deus. Nada nos acontece se não for da vontade de Deus. Nada. Podemos ter a certeza absoluta disso. Tudo faz parte do plano que Deus tem com a vida dos seus filhos. Jesus disse uma vez: não cairá em terra um pardal sem o consentimento de vosso Pai. Se o pardal cai, bem, então caiu por ser da vontade de Deus. E essa vontade é sempre boa e perfeita. Sabendo isso pela fé nós sabemos isso. Compreendemos que o apóstolo Paulo, de muita experiência, nos dá este testemunho: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. Sim, porque eles eram pobres, mas Deus dava muito para eles. E aí eles passavam este muito adiante.
Também ele fala: nada tendo, mas possuindo tudo. Porque em Jesus nós temos tudo. Em nós não temos nada. Mas no Senhor Jesus nós temos tudo. Todas as necessidades vão nos ser atendidas. Tudo aquilo que precisamos, o Senhor Jesus nos dá. Aquela paz e sossego, porém, se desfazem se começamos a duvidar do poder, do amor de Deus. Quando a gente começa a duvidar do poder do amor de Deus, a gente cai. Tudo desaba sobre nós. E o nosso coração perde o seu equilíbrio. Isto simplesmente é o resultado da nossa incredulidade. Sim, porque quando começamos a duvidar de Deus, tudo começa a ruir, tudo começa a cair. Que tenhamos, pois, o cuidado de não esquecer que todos os dias, Deus pensa em nós e cuida de nós. Isso é o trabalho dele. Todos os dias. Ele pensa. Sabe, uma vez o pastor Yukes me disse assim. Eu falei para ele, numa despedida de um retiro. Eu disse: pastor, eu penso muito em Jesus. Muito. Todos os momentos eu estou pensando em Jesus. Daí ele disse para mim assim: sabe por quê? Porque ele também está pensando em ti. Quando tu pensa nele, é porque ele também está pensando em ti. Gente, isso foi assim uma palavra de consolo para mim, maravilhosa. Que Jesus está sempre pensando em mim. Mesmo que eu não penso nele, ele está sempre pensando em mim. E também cuidando de mim. Quando eu boto o pé fora de casa, ou mesmo quando eu boto o pé fora da minha cama, ele está já cuidando de mim. Mesmo se as ondas bravias do mar, das tribulações e sofrimentos nos atingem, também aí Deus pensa em nós e cuida de nós. Jesus censurou os apóstolos porque estavam com medo que o barco afundasse numa tempestade do mar da Galileia. É naquela história, né, que eles vão para o outro lado do mar da Galileia e Jesus foi dormir. E nessa passagem lá no meio do mar da Galileia, que acontece, de repente começa do nada assim uma tempestade, tiveram uma baita de uma tempestade e estavam quase afundando. E daí eles ligeiro acordaram Jesus, que estava dormindo, e eles disseram para ele: mas tu não está vendo, Jesus, o que está acontecendo? O barco vai afundar. E Jesus diz assim: mas como vocês são incrédulos, porque eu estou aqui.
Porque eu afundar, é impossível de acontecer isso. Deus não vai permitir que o barco onde eu estou dormindo, o filho dele está dormindo, vai afundar. Não vai. Ele até falou, vocês são homens de pequena fé, hein? Vocês são. Porque eu estava dormindo. Sabia que meu pai está cuidando de mim. E que ele não vai permitir que este barco afunde. Isso é impossível de acontecer. Por isso, sempre vamos nos lembrar que não é necessário afundarmos nos grandes abalos que estão para chegar também. Sempre vão ter abalos nas nossas vidas, sempre vão ter. Porque Jesus está em nós. Ele está em nós. A tranquilidade está em nós. O consolo está em nós. O amor está em nós. A paz está em nós. E porque Ele está em nós, Ele nos diz assim: não temais, pois. Não temais, pois. Não é para temer, é para confiar e descansar. É isso o nosso trabalho. Confiar e descansar nele, porque ele vai fazer tudo. Tudo aquilo que nós não podemos fazer, ele faz. Amém. Queridas irmãs, Deus abençoe esta tarde. Amém.